Fala pessoal, boa noite, Vitor Silva aqui, falando do meu apartamento no interior de São Paulo. O tema desse vídeo, para a gente gravar um vídeo bem rápido aqui, que eu tive vamos dizer assim, essa luz que veio na minha cabeça, para a gente falar sobre esses 5 motivos que me faziam procrastinar, tá? Então, para a gente ir bem direto ao ponto, para a gente ir bem direto ao assunto, os 5 motivos não são os únicos e eles nem são suficientes para a gente parar de procrastinar, na minha visão. Mas eles são o primeiro passo para a gente entender por que isso acontece. E aí, mais à frente, depois deles, eu vou falar sobre, acho que o que vai ser mais crucial para realmente fazer essa transição para um caminho de não procrastinar mais. Que aí, enfim, eu vou falar mais ali na frente, então confere aí. Primeiro, medo de dar errado. Acho que esse é o primeiro motivo que vem na minha cabeça para procrastinar. No meu caso aqui, eu tenho uma ideia e aí eu até me empolgo inicialmente com essa ideia e aí depois, por entrar num outro erro, que eu vou comentar mais à frente, eu começo a temer dar errado e isso faz com que eu baixe minha energia e comece a reavaliar se aquela ideia realmente é boa. E aí, no final dos contos, eu acabo não fazendo nada. Então, medo de dar errado é complicadíssimo. É a primeira coisa que eu pensei. Segundo motivo, seria, ainda não tá bom o suficiente. Então, você vai naquela, a ideia é assim, daí você começa a digitar, a descrever, a planejar a parada, e aí você vai planejando, não tá bom o suficiente, você vai empurrando com a barriga e vai fazendo, na hora que você vê, o tempo passou e aquela ideia, ela já passou do prazo de validade, você já nem acredita mais nela, porque, enfim, nunca tá bom o suficiente, é uma armadilha. Terceiro motivo, o que os outros vão achar. Muito conectado com o primeiro motivo, que é o medo de dar errado, que passa por, eu vou estar fazendo isso aqui, eu vou estar me expondo, e, o que o outro ali vai achar, principalmente as pessoas mais próximas de você. Você acha que todo mundo vai te julgar, que todo mundo se preocupa muito com você. Então, temer o que os outros vão achar é algo que também é um motivo bem forte para contribuir com a procrastinação, né? E isso é horrível. Quarto motivo, conectado com o segundo, planejar demais. Que é, no caso, você acha que a ideia ela tem que estar super madura para que ela seja testada. Porque, o que vão achar de você, né, de estar testando algo ali, uma ideia que não vai gerar resultado para o outro, ou não vai ser boa o suficiente, enfim. Aí você planeja, e o problema nem é planejar demais, o problema é não colocar em ação, é não fazer acontecer, ao invés de você fazer e já ir melhorando no planejamento conforme a demanda vai pedindo, não, você quer planejar muito, deixar muito foda, para então agir. Daí parece que é um monstro que você tem que fazer, porque é muita coisa, né? Ao invés de começar pequeno, faz, ajusta, faz de novo, ajusta, pequenos passos. Que dá um passo muito grande. Planejar demais é mais ou menos isso. É essa conclusão que eu estou chegando sobre isso, sobre planejar demais, que é esse quarto ponto. E o quinto motivo é aquela famosa frase: você tem a boa ideia assim na quinta-feira, na sexta-feira ou no meio da semana, e aí você fala: beleza, essa ideia é muito foda, vou começar na segunda. Aí chega na segunda, acontece alguma coisa na sua vida, sai ali do esquadro, do planejado, e você não consegue começar na segunda. Aí, não, mas daí na terça eu começo. Não, mas daí na terça acontece alguma coisa que não faz com que você consiga encaixar aquilo ali na sua agenda, e aí você não começa mais um dia. E aí depois passou uma semana, aí passou 2 semanas, aí passou um mês e você mata aquela ideia porque já era, entendeu? Então, esse último motivo, que é começar na segunda, ele é muito besta, mas é melhor evitar. Então, o caminho teve a ideia, já faz. É mais ou menos o motivo porque eu tô gravando esse vídeo já, ao invés de, não, vou gravar amanhã cedo, depois que eu voltar da academia, vai estar de dia, etc. Não, pega e já faz já. Porque aí você já
aproveita toda aquela sua energia para aproveitar ao máximo o pico da ideia. E o pico da ideia geralmente é no início dela. Então, no início dela você já arrebenta, porque amanhã, se eu fosse gravar, já seria outra energia, já seria uma outra forma até de abordar esse assunto, de falar sobre isso aqui, certamente com menos clareza, com menos objetividade também. E a chance de de manhã eu não conseguir gravar esse vídeo seria muito grande, porque geralmente segunda é loucura. Mas enfim, esses são os 5 motivos que eu pensei aqui. Comenta aí depois se você acredita que há outros motivos que você pensando aí que te fazem procrastinar, né? Agora, a questão é que o buraco é mais embaixo sobre essa questão de procrastinação, não é uma questão de vagabundagem, né? E por isso, não adianta a gente, por exemplo, ir por um lado de solução que é só pegar uma dica de produtividade, por exemplo, para resolver essa questão de procrastinação. Como eu falei antes, né? Ao invés de gravar o vídeo amanhã, vou gravar já e já fazer acontecer e pum, né? Isso aqui é uma dica ainda superficial e ela não é suficiente para fazer a gente não procrastinar para alguns projetos que são mais complexos, né? Por exemplo, mais complexo do que abrir o celular e gravar um vídeo, né? Então, esses hackzinhos, essas dicasinhas, elas não são suficientes para problemas que são mais complexos, projetos que são mais complexos. Então, por isso que eu acredito que o buraco é muito mais embaixo. E ele é mais embaixo ligado a gente ter que mudar a nossa crença. A crença sobre aquilo que faz a gente procrastinar. Deixa eu exemplificar para ficar um pouco mais claro. Tá? A gente acabou de sair da missa agora, e aí nisso, para mim, ficou muito evidente que, a procrastinação, ela está muito ligada ao medo. Começa com medo, tanto que o medo é a primeira palavra do primeiro motivo que eu citei, medo de dar errado. E aí nisso, eu tive essa, vamos dizer assim, essa revelação, né, com a palavra de hoje, que você temer é totalmente o contrário de você ter fé. Sendo assim, ter medo, ele é um pecado. E aí nisso, depois teve a outra palavra ainda, que diz assim, né, que é aquele diálogo de Jesus com o rico, que ele diz lá para Jesus que ele já segue todos os mandamentos, e pergunta, o que me falta ainda? E aí Jesus responde, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Aqui, qual que é a conclusão que eu cheguei dessa questão, né? Aqui, a galera, assim, parece que está falando sobre dinheiro, né? Mas, na realidade, a minha conclusão é que não é sobre dinheiro exatamente isso daí. É sobre os bens que você tem, as coisas que você tem que você pode oferecer ao outro. Então, nesse caso, não passar adiante aquilo que eu aprendo, como no caso, as informações que eu estou passando aqui nesse vídeo, nesse exato momento, seria um pecado também. Não gravar esse vídeo agora e documentar esse ensinamento, essa conclusão que eu estou tirando de toda essa situação, seria um pecado também. Então aí você vê que é uma mudança de crença da coisa, né? Mas assim, eu procrastino, eu deixo as coisas para depois porque eu tenho um problema de ser preguiçoso, que no caso seria a minha crença anterior, né? Eu não faço isso porque eu tenho alguma coisa de errado comigo, eu sou preguiçoso, eu deixo as coisas para depois mesmo, eu não aprendo, seria esse tipo de crença. Na verdade, não. A crença não é essa. A crença é, se eu não fizer isso aqui, se eu cair nessa mentalidade de ter medo, de achar que não está bom o suficiente, de ter medo de dar errado, de me preocupar com o que os outros vão achar, de me planejar demais, eu começo na segunda, se eu entrar nisso, eu vou estar pecando por ter medo, né? Não ter fé suficiente para fazer acontecer aquilo que, eu tenho que fazer acontecer.
e vou estar pegando por não estar passando adiante aquela contribuição que eu posso fazer com outras pessoas. Se chegar uma pessoa e assistir esse vídeo e conseguir tirar algo de valioso com essas informações aqui, já tá show de bola, entendeu? Então, se eu não passasse adiante essas informações para essa pessoa, talvez demoraria muito mais tempo para ela também chegar nessa conclusão ou para outra pessoa falar isso para ela, enfim. Então, aqui eu tenho que me colocar a serviço para contribuir com aquilo que eu tenho, né? E aí sim, eu poder estar mais apto para ter o meu lugar lá nos céus. Então, assim, claro, isso aqui é uma questão de fé de cada um, mas é a conclusão que eu estou chegando e espero que contribua com alguém que estiver assistindo esse vídeo aí, tá? Então aí, só para a gente concluir, parar de procrastinar é um exercício constante. A gente listou aqui 5 motivos, há outros. Mas para solucionar isso, ao invés de ir só nas dicas, a gente tem que ir um pouco mais no cerne da coisa, no core, e é mudar as crenças que a gente tem que fazem a gente procrastinar, como eu citei aqui nesse vídeo anteriormente. E por último, ideia tem prazo de validade. As ideias que você tem, eu pessoalmente, eu sou um cara que tem muita ideia. Em tudo. Tanto para ideia para fazer negócio, ideia para compor música, ideia para várias coisas. Eu não sei porquê, mas eu tenho isso. Eu acho que é um dom. Tenho bastante ideia mesmo. Muita coisa. Tem coisa gravada minha desde 2010. Quando eu estava começando a aprender violão, já tem coisa gravada desde aquela época. Eu tenho... No meu HD aqui, tem umas 2 HDs, tem um monte de coisa gravada. Tem muita ideia mesmo. E tem algumas ideias que eu nunca vou revisitar, porque elas já perderam o prazo de validade. Então, tem que aproveitar as próximas e extrair o máximo das próximas. E aí, passa muito por a gente aproveitar o pico da ideia, que geralmente é no início dela. Teve a ideia, descreve ali ela, ganha uma inteligência sobre qual que é o objetivo dela, de qual ponto A para qual ponto B que ela está levando, e faz acontecer. Então, porque ideia tem prazo de validade. Se você deixar, por exemplo, para colocar em prática uma ideia, depois de um dia, às vezes, você já entra naquela de pensar demais, planejar demais, você entra nas armadilhas e aí a ideia morre. Tem outras ideias que elas têm um prazo de validade um pouco maior, né? Até porque você tem que maturar ela melhor, ela às vezes é mais complexa, ela demanda mais tempo mesmo, ou demanda mais ajuda de outras pessoas, né? Para ela ser executada. E aí, óbvio que ela tem um prazo de validade maior. Mas ela tem que ser executada, tem que começar. Porque senão, se você pensar demais, ela vai morrer e aí, enfim, você não vai conseguir aproveitar ela. Talvez seria uma ideia que realmente te aproximaria da vida ideal que você quer, né? No meu caso, que eu quero também. Então, por isso que tem que aproveitar o máximo dela e geralmente o pico dela é no início. Quanto antes você tomar ação, mais você já se empolga, já tem aquela recompensa de, já estou fazendo acontecer, e isso te dá mais energia para maturar ainda mais essa ideia e fazer ela acontecer, enfim, olhar pelo lado da solução ao invés do problema, ao invés de você ter a ideia e ter um monte de objeção de, não vou conseguir fazer, mas eu não sei isso, não sei aquilo, não, o que você não sabe, você pesquisa, ou você tira a dúvida com outra pessoa, você precisa de ajuda de outra pessoa, você já fala com essa outra pessoa e já vai fazendo acontecer e vai arregaçando, certo? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído aí. Uma boa semana a todos e seguimos na caminhada.